O relato do dilúvio, centrado na figura de Noé, é um dos eventos mais marcantes e universalmente reconhecidos de toda a narrativa bíblica. Mais do que uma história antiga, ele ecoa através dos milênios, cruzando fronteiras culturais e deixando vestígios nos mitos e tradições de quase todos os continentes. Povos da Ásia, Oceania, Europa, Américas e África preservaram, cada um à sua maneira, a memória de um grande dilúvio que devastou o mundo e remodelou o destino da humanidade. Essa convergência de relatos sugere que o evento descrito na Bíblia ressoou muito além das páginas das Escrituras, tornando-se parte da memória global. O mundo antediluviano guardava seus próprios mistérios. A Bíblia afirma que nos dias que antecederam o dilúvio, e até mesmo durante ele, gigantes viviam entre os homens, seres imponentes, corrompidos e considerados o resultado de uniões proibidas aos olhos do Criador. Esses seres colossais foram, segundo o texto sagrado, varridos da terra quando as águas subiram. Mesmo assim, um enigma paira como uma sombra sobre a narrativa. Se todos foram destruídos nas águas do juízo divino, como explicar o surpreendente reaparecimento dos gigantes após o dilúvio? Esse mistério atravessa gerações e ressurge nos dias de Abraão, quando certos povos cananeus já eram conhecidos por abrigar gigantes. Mais tarde, durante o tempo de Moisés, Josué, Calebe e até mesmo ao longo da turbulenta era dos juízes, esses seres continuaram a existir, deixando sua marca nas paisagens e batalhas da Terra Prometida, e sua presença não desapareceu com o passar dos séculos. Mesmo no reinado de Davi, o jovem pastor que enfrentou o temível Golias, descendentes desses colossos ainda vagavam pela região. Este vídeo é mais um capítulo em nossa jornada de escavação dos mistérios dos gigantes nas Escrituras, especialmente o intrigante fenômeno de seu retorno após as águas do dilúvio terem teoricamente apagado sua linhagem. Os gigantes bíblicos estão quase sempre associados aos enigmáticos Nefilim, seres que aparecem nas Escrituras como descendentes dos misteriosos filhos de Deus e das filhas dos homens. Em Gênesis 6, 1-4, a narrativa adquire um tom de profundo mistério, como se a história humana tivesse sido interrompida por algo vindo de além do mundo físico. À medida que a humanidade se multiplicava sobre a terra, a fronteira entre o reino espiritual e o mundo dos mortais parecia romper-se, dando origem a figuras imponentes, seres de força extraordinária cuja fama ecoou por milênios. O texto destaca que havia gigantes naqueles dias, e depois acrescenta, brevemente quase em um sussurro, porém profundamente inquietante, e também depois. Essa breve expressão, carregada de enorme peso teológico, desafia estudiosos há séculos. Muitos argumentam que os filhos de Deus eram anjos caídos que abandonaram seu estado celestial e violaram os limites estabelecidos pelo Altíssimo ao tomarem mulheres humanas para si. Dessa união proibida teriam nascido os Nefilim, seres híbridos que não pertenciam plenamente a nenhum dos dois mundos. Outros intérpretes sugerem que o texto descreve apenas linhagens humanas distintas, os fiéis descendentes de Sete misturando-se com a linhagem rebelde de Caim, embora essa explicação diminua drasticamente o tom sobrenatural que permeia o relato. Mesmo assim, as tradições mais antigas, preservadas entre grupos judeus e registradas por comunidades como os essênios, apontam para a interpretação original. Seres celestiais cruzaram fronteiras que jamais deveriam ter sido cruzadas. A presença dos gigantes reaparece no livro dos Números, quando os espias de Moisés retornam de Canaã profundamente abalados. Eles relatam ter visto os descendentes de Anak, homens tão altos e imponentes que os próprios espias se sentiram como gafanhotos em comparação. Esse sentimento de insignificância revela que não se tratava de humanos apenas acima da média, mas de criaturas cuja estatura e poder inspiravam terror em quem as testemunhava. Por muitos séculos, a passagem de Gênesis 6 foi tratada quase como um texto proibido, evitado pelos intérpretes devido à sua natureza perturbadora e às inquietantes implicações espirituais. Contudo, os manuscritos do Mar Morto, preservados em Qumran por mais de 2000 anos, oferecem um eco surpreendentemente claro da explicação mais antiga. Anjos rebeldes desceram à terra, uniram-se a mulheres humanas e geraram uma raça híbrida que corrompeu a criação. Essa tradição, longe de ser marginal, foi dominante entre as primeiras comunidades judaicas e moldou sua compreensão dos eventos que antecederam o dilúvio. Segundo essa visão,
Os filhos de Deus tomaram para si as filhas de Adão, e delas nasceram gigantes de aparência assombrosa, força quase desumana e reputação que perdurou por gerações. Eram guerreiros temidos, homens de renome, cujas façanhas tornaram-se parte da imaginação do mundo antigo. Essa antiga interpretação abre a porta para o grande mistério da narrativa. Como seres que deveriam ter sido destruídos pelas águas do dilúvio caminharam novamente sobre a terra, e como sua presença moldou séculos inteiros da história bíblica. Ao percorrermos cuidadosamente as Escrituras, um detalhe inevitavelmente se destaca: o inesperado reaparecimento dos gigantes após o dilúvio. Eles surgem em várias regiões, dispersos entre povos sem relação direta entre si, sugerindo que sua existência continuou de alguma forma desconhecida. Essa presença atravessa livros como Deuteronômio, Josué, Samuel e Crônicas, demonstrando que esses seres extraordinários não desapareceram com as águas, mas permaneceram ativos, influenciando batalhas, territórios e os destinos de nações inteiras. Nos dias do rei Davi, quando Golias e outros guerreiros colossais ainda caminhavam pelos vales de Israel, os gigantes eram uma realidade palpável, não meras lendas antigas. Com o tempo, alguns tentaram reinterpretar esses relatos, sugerindo que os gigantes bíblicos eram simplesmente humanos excepcionalmente altos que surgiram naturalmente após o dilúvio. Contudo, essa teoria desmorona rapidamente quando confrontada com registros modernos e descrições bíblicas. O Guinness World Records menciona indivíduos que atingiram alturas incomuns, pouco acima de 2,5 metros, mas tais pessoas enfrentavam severas limitações. Ossos frágeis, deformidades, dores intensas, dificuldade para caminhar e expectativa de vida drasticamente reduzida, muitas vezes não ultrapassando os 30 anos. Os gigantes das Escrituras, porém, são descritos de maneira totalmente diferente. Não eram fracos ou debilitados. Pelo contrário, eram guerreiros vigorosos, capazes de enfrentar batalhões inteiros e manejar armas de peso extraordinário. Suas armaduras podiam facilmente ultrapassar 45 quilos, muito acima dos equipamentos comuns da época, que pesavam apenas 4 a 5 quilos. Nenhum humano com gigantismo moderno seria capaz de erguer, quanto mais usar habilmente, tais armas em batalha. Além disso, registros antigos deixam claro que esses gigantes possuíam resistência muito além do que consideraríamos possível para um humano comum. Avançavam contra linhas inteiras de soldados sem demonstrar cansaço, sem hesitação diante de lanças e espadas, como se seus corpos tivessem sido forjados para a guerra. Os gigantes bíblicos são retratados como verdadeiros colossos, implacáveis e quase indestrutíveis no campo de batalha. O contraste é tão profundo que se torna impossível classificá-los na mesma categoria. A distância entre as descrições bíblicas e os exemplos modernos não é apenas grande, é intransponível. Claramente, estamos lidando com dois tipos completamente diferentes de seres. As Escrituras preservam suas alturas em covados, uma unidade de medida que, quando traduzida para valores modernos, revela as dimensões físicas esmagadoras dessas criaturas, deixando claro quanto se destacavam entre os povos de sua época. E entre todos os gigantes pós-dilúvio mencionados nas Escrituras, nenhum é tão imponente ou tão frequentemente lembrado quanto Og, rei de Bazã. Ele não é descrito apenas como um líder militar, mas como soberano dos Refães, uma raça inteira de gigantes que, surpreendentemente, continuou a existir mesmo após o grande juízo das águas. Os Refães carregam um nome que literalmente significa os mortos, como se fossem ecos de uma era antiga, sombras que persistem de um mundo que deveria ter sido varrido pelo dilúvio, mas que de alguma forma sobreviveu nas margens da história humana. Tradições antigas afirmam que esses Refães atingiam cerca de 4 metros de altura, e há indicações de que alguns podem ter ultrapassado essa medida impressionante, mas Og se destaca acima de todos. Deuteronômio 3:1 registra suas dimensões com uma precisão quase inquietante, cerca de 9 covados de altura e 4 covados de largura. Convertendo o côvado hebraico, aproximadamente 53 centímetros, encontramos um ser com cerca de 4 metros de altura e mais de 2 metros de largura nos ombros, proporções que desafiam completamente qualquer referência humana. Não estamos falando de um homem apenas alto, estamos falando de um titã.
Visualizar uma figura de 4 metros de altura, com ombros que se estendem por mais de 2 metros, é imaginar a presença de um colosso caminhando entre homens comuns, e isso numa época em que o israelita médio media cerca de 1,60 metros. A mera visão de um guerreiro assim seria suficiente para paralisar exércitos inteiros. Ele dominaria o horizonte, lançando uma sombra que se estenderia como um presságio ameaçador de força incompreensível. Esses relatos deixam claro que os gigantes não eram simplesmente diferentes. Eram radicalmente distintos da humanidade comum. Sua altura extraordinária era apenas um dos elementos que os separavam. Tudo neles era exagerado, colossal, muito além dos padrões conhecidos. Eram seres que pareciam pertencer a outra categoria da criação, criaturas tão surpreendentes que os antigos lutavam para encontrar palavras capazes de capturar suas proporções aterrorizantes. A cada descrição preservada, fica evidente que não estamos lidando com meros homens altos, mas com uma raça que ultrapassava todos os parâmetros humanos. Além da história de Og, o titânico rei de Bazã, outro relato bíblico reforça essa imagem impressionante: o episódio dos 12 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Quando retornaram, seu testemunho estava cheio de admiração e até de terror. Descreveram a altura dos habitantes daquela terra como algo tão imenso que se sentiram reduzidos a criaturas insignificantes. Em comparação direta, os gigantes pareciam enormes gafanhotos, enquanto os israelitas se assemelhavam a pequenos insetos diante deles. A diferença de tamanho não era apenas grande, era esmagadora. E o que é mais intrigante, os gigantes vistos pelos espias não pertenciam à raça dos Refães, mas a outra linhagem impressionante, os Anaquins, descendentes de Anak, uma das famílias mais temidas do mundo antigo. Esses seres dominavam vales e fortalezas com sua altura e força, criando uma atmosfera de intimidação que deixava os israelitas aterrorizados. Este é o primeiro momento após o dilúvio em que encontramos uma narrativa bíblica tão explícita e detalhada sobre um povo de gigantes que parece desafiar a lógica humana. E é nesse ponto que a questão se torna ainda mais profunda e intrigante. Se os gigantes foram destruídos pelo dilúvio, como poderiam estar ali, vivos, fortes e cada vez mais numerosos? Como reapareceram séculos depois que as águas supostamente apagaram sua linhagem da terra? Para entender esse mistério, várias interpretações surgiram ao longo da história. A seguir, apresento algumas dessas possibilidades, não como afirmações definitivas, mas como reflexões antigas que atravessaram os tempos. Convido você a considerar qual delas parece mais convincente. A primeira visão tenta responder diretamente à pergunta: alguns gigantes podem ter sobrevivido ao dilúvio. Segundo certos escritos rabínicos e tradições judaicas muito antigas, alguns desses seres encontraram meios extraordinários para escapar da destruição total. Alguns rabinos afirmam que Deus permitiu a sobrevivência de gigantes específicos para que, no período pós-dilúvio, as pessoas pudessem ver com seus próprios olhos o que restou de uma raça à beira da extinção, um testemunho vivo de que o juízo divino fora cumprido. Alguns comentaristas judeus antigos até sugerem que Og, o gigante que mais tarde se tornaria rei de Bazã, teria sobrevivido de alguma forma próximo à arca. Embora o texto bíblico não confirme isso, outras tradições rabínicas dizem que os gigantes se refugiaram em montanhas impossivelmente altas e que as águas não alcançaram suas pernas, mesmo acima dos picos mais elevados. Em versões mais lendárias, disse que a água subiu apenas até seus joelhos enquanto continuavam a caminhar sobre vales submersos. Mas essa visão entra em conflito direto com a narrativa bíblica, que afirma explicitamente que todas as montanhas da Terra foram completamente submersas, cobertas por mais de 6 metros de água acima de seus cumes. E é justamente aqui que surgem outras hipóteses ainda mais intrigantes. A segunda hipótese, apresentada por alguns estudiosos antigos, é a da sobrevivência por seus próprios meios. A ideia de que certos gigantes escaparam do dilúvio construindo suas próprias embarcações. Segundo essa teoria, esses seres colossais compreenderam a iminência da catástrofe e, dotados de força e habilidade extraordinárias, construíram barcos maciços capazes de atravessar as águas turbulentas enquanto o mundo afundava ao redor deles. Visualmente, essa ideia pode parecer poderosa.
gigantes manejando troncos imensos, moldando tábuas com força bruta, construindo embarcações do tamanho de fortalezas. A imagem quase parece saída de uma épica antiga, titãs resistindo ao juízo divino por meio de engenharia colossal. Contudo, essa teoria carece de respaldo sólido em qualquer fonte confiável. Não há indicação bíblica de que os gigantes prepararam seus próprios meios de sobrevivência. Nenhum livro apócrifo, texto pseudepigráfico ou escrita antiga respeitada menciona titãs navegando em navios particulares enquanto a humanidade perecia sob as águas. Pelo contrário, toda a narrativa bíblica aponta para a destruição completa, um aniquilamento de toda a carne, exceto pelas vidas preservadas dentro da arca. Ainda assim, o mero surgimento dessa teoria revela o quanto o mistério dos gigantes pós-dilúvio continua a fascinar, levando muitos a imaginar possibilidades improváveis para explicar sua existência, possibilidades que, mesmo improváveis, deixam uma pergunta persistente. A terceira interpretação, e para muitos a mais sólida e coerente, é que os gigantes existiram novamente após o dilúvio porque os anjos caídos retornaram à terra e mais uma vez tomaram mulheres humanas, repetindo o mesmo pecado descrito em Gênesis 6. Essa visão tenta unir os fragmentos dispersos das Escrituras em uma explicação contínua, capaz de esclarecer por que povos inteiros ocuparam territórios cananeus com alturas e forças muito além do comum. A chave está naquela enigmática frase em Gênesis 6, naqueles dias e também depois. Poucas palavras, mas carregadas de implicação. Muitos estudiosos entendem que essa expressão não foi escrita por acaso. Parece sugerir que o fenômeno dos Nefilim, aqueles seres híbridos nascidos de uma união proibida, não se limitou à era pré-diluviana, mas retornou em algum momento posterior, infiltrando-se novamente na história humana. E esse entendimento ganha ainda mais força quando consideramos o testemunho do Novo Testamento. Especialmente nas cartas de Pedro, encontramos referências a anjos que pecaram, que abandonaram seu domínio próprio e que foram, por isso, aprisionados em abismos de trevas, reservados para o julgamento final. Esses textos ecoam diretamente os relatos antigos dos vigilantes, os anjos rebeldes mencionados na tradição judaica, que supostamente desceram à terra para tomar forma humana e gerar descendentes. O que é mais surpreendente é como esses escritos do Novo Testamento parecem alinhar-se com o que lemos em Gênesis. A narrativa bíblica não declara explicitamente o momento exato em que Deus puniu esses seres, mas muitos teólogos acreditam que o julgamento e aprisionamento desses anjos caídos ocorreram apenas após o dilúvio, justamente quando o fenômeno ressurgiu. Assim, os gigantes que apareceram nos dias de Abraão, Moisés e Josué seriam resultado dessa segunda onda de transgressão celestial. Essa compreensão lança uma luz completamente nova sobre os gigantes pós-dilúvio. Eles não seriam sobreviventes do dilúvio, nem meros humanos altos, mas sim uma nova geração de híbridos, produzidos pela repetição do mesmo ato proibido que corrompeu o mundo antes do juízo das águas. E o Novo Testamento menciona esse episódio de forma surpreendentemente direta, quase chocante para alguns leitores, mas incrivelmente significativa quando analisada junto às narrativas antigas. As raças gigantes após o dilúvio, quando seguimos a narrativa bíblica além do dilúvio, vemos que a presença dos gigantes não apenas continuou, mas se diversificou em novas linhagens. O Antigo Testamento registra claramente que diferentes povos, em diferentes regiões, carregavam traços dessa ancestralidade colossal. Eles não formaram uma única raça, mas múltiplos grupos, cada um com suas peculiaridades e seu impacto na história das nações antigas. Entre esses povos, 5 se destacam como as principais linhagens de gigantes mencionadas nas Escrituras. Refães, uma das raças mais antigas e temidas, frequentemente associada a vastos territórios montanhosos. Eram conhecidos por sua força devastadora e estatura enorme, tanto que eram lembrados como sombras de um passado pré-diluviano. Refaites, um termo frequentemente usado como variação de refães, mas também associado a grupos específicos que habitavam regiões como Bazã e o Vale dos Refães. Seus guerreiros eram lendários, e muitos acreditavam que carregavam o eco dos gigantes destruídos pelo juízo das águas. Anaquins, descendentes de Anak, a raça vista pelos espias de Moisés.
Eram tão imensos que os israelitas se comparavam a pequenos gafanhotos diante deles. Habitaram cidades fortificadas e aterrorizavam quem ousasse pisar em seu território. Emins, gigantes que viviam nas planícies de Moabe, descritos como um povo grande e poderoso. Seu nome em hebraico carrega o sentido de medo ou terror, refletindo perfeitamente o impacto que causavam nos outros. Uzins, Zanzumins, uma antiga tribo de gigantes que habitava a região de Amon. O nome Zanzumim significa algo como os que murmuram ou ruído estrondoso, talvez referindo-se à sua fala ou à presença intimidadora. 5 linhagens principais. 5 povos colossais que moldaram a história pós-diluviana. 5 ecos da transgressão mencionada em Gênesis. E, ao mesmo tempo, 5 testemunhos de que algo extraordinário aconteceu novamente após o recuo das águas. Espero sinceramente que você tenha gostado desta profunda exploração sobre o mistério dos gigantes após o dilúvio, um tema que fascina estudiosos, historiadores e leitores das Escrituras há séculos. Agora que conhece essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu like. Juntos, vamos espalhar a palavra de Deus.